Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma terça-feira com o projeto Aprendendo a Ser com Quem Já É. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes, aos que chegaram hoje, aos que já estão acostumados conosco todas as terças. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo e, para isso, eu até marquei algumas competências socioemocionais que são destaques dentro desse empreendedorismo, né? Então, autoconfiança, iniciativa social, curiosidade para aprender, imaginação criativa, organização, determinação e as outras também. Hoje, nós vamos falar um pouquinho também sobre o esmero, sobre o cuidado. Né? Eu peguei aqui um trechinho da fala do Steve Jobs, que ele fala o seguinte, olha, o seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida, e a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Isso a gente já vem falando, né? Por isso que a gente vem apresentando as profissões para vocês, alunos, para que vocês possam ver as possibilidades, não é? O que você mais gosta, onde você se sente bem. Temos também uma outra frase que eu achei, um pensamento dele que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, olha, quando você é um carpinteiro, fazendo uma bela cômoda, você não vai usar um pedaço de compensado na parte de trás, mesmo enfrentando a parede, e ninguém nunca vai vê-lo. Você sabe que está lá. Então, você vai usar um belo pedaço de madeira na parte de trás, para você dormir bem à noite. A estética, a qualidade tem que ser cuidada até o fim. Ele escreveu isso em 1985. E só para nós finalizarmos o pensamento, eu trouxe aqui a Estátua da Liberdade, que tem algo interessante aí, né? O escultor, o Frederick Auguste Bartholdi, ele foi o responsável por fazer a Estátua da Liberdade, né? Ela foi projetada para ficar no alto, medindo 93 metros de altura, com o pedestal. Naquela época, não se pensava em aviões, helicópteros, arranha-céus, desculpa, tá, tem um errinho de português ali, de digitação. Ou seja, ninguém poderia ver essa estátua, né, o alto da cabeça dessa estátua. E mesmo assim, o escultor ele teve todo o cuidado de colocar-lhes os cabelos. Então, isso mostra o cuidado com o trabalho, com a profissão que se escolhe. Eu queria trazer esse pensamento para vocês, para a gente abrir uma reflexão. E hoje nós estamos trazendo o nosso convidado, o senhor Mário Lúcio Malaguti. Ele é empresário e eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir conosco nesta noite. Eu começo agradecendo a presença do seu Mário, né? Eu sei que é tão complicado o tempo, não é? Mas hoje está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seu Mário. E eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal que está presente. Muito boa noite a todos. Meu nome é Mário Malaguti, né? Mário Lúcio Malaguti. Eu costumo só me apresentar como Mário Malaguti, fica mais curtinho. Sou empresário do ramo supermercadista, sou casado, tenho 3 filhos, tenho um netinho, fez 1 ano domingo agora, é uma nova experiência de vida, muito bacana também. E estou no ramo de supermercado há quase 24 anos, né? Agradeço a oportunidade de participar com vocês desse projeto, que eu acho muito interessante. Parabenizo a todos pela iniciativa, e em especial os 2 professores aí que começaram, que trouxeram a ideia, tá? E estamos à disposição aqui. Não sei se vocês querem que a gente fale um pouco desde o começo da vida, como que vocês costumam fazer? Eu vou chamar uns alunos, eles têm umas questões, aí a gente vai batendo papo, conduzindo. A primeira questão, ela diz o seguinte, olha, como o senhor decidiu seguir a área do empreendedorismo, ser empresário? O senhor poderia contar para nós um pouquinho dessa sua trajetória? Bom, na verdade, eu venho de uma família de agricultores. Meu pai, a gente trabalhava no sítio e
Com 16 anos, a gente mudou para Vargem Grande e eu retomei os estudos, que até então eu tinha feito até quarto ano, né? Naquela época era quarto ano só. E aí fui lutando aí com os estudos, tal, concluí a faculdade, eu sou formado em ciências contábeis e trabalhando em empresas, trabalhei em algumas empresas grandes, como a Dedina, a Solfer em São João da Boa Vista, e depois surgiu a oportunidade da gente entrar no ramo alimentício aí, eu e mais 2 irmãos, e a gente começar um trabalho na região, na linha de atacado, distribuição de alimentos. Depois veio aquela situação do Collor lá em 90, nos anos 90, né, que ficou difícil para quem tinha atacado e pouco capital, que era o nosso caso, e a gente viu uma oportunidade no varejo. Então, em 97, por questão de oportunidade, a gente iniciou o nosso trabalho lá em Casabranca, no supermercado ali perto da prefeitura. E aí, nesses anos que seguiu, a gente veio, né, crescendo, dando certo aí o trabalho com o supermercado. E falar para vocês, assim, que desde quando eu comecei a estudar, eu tinha intenção de ser supermercadista? Não, isso foi acontecendo, né? Eu sempre tive vontade de ter alguma coisa, de administrar alguma coisa, de ter alguma coisa própria para a gente trabalhar. Então, a questão de a gente ir para o varejo foi uma questão aí de momento e de oportunidade. Muito bem. O Nicolas está por aí? Oi, senhora, eu tô sim. Fica à vontade, Nicolas. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, Oi. que o senhor imaginava que seu empreendimento fosse ser o que é hoje, como com lojas em várias cidades? Boa noite, Nicolas. É, Obrigado pela pergunta. Então, a gente começou em 97, lá em Casabranca. Eu estou falando lá em Casabranca porque eu moro aqui em Vargem e nesse momento eu estou aqui em Vargem, né? Nós começamos lá com uma loja pequena, né? A gente começou com 10 funcionários, isso lá em 97. E naquele momento, não, a gente não imaginou que ia crescer assim como cresceu, né? E aí, como caminhou muito bem o primeiro ano, né? A gente conseguiu ter uma boa aceitação na cidade, com um trabalho bastante sério, levamos algumas inovações na cidade, né? E no ano seguinte a gente conseguiu mudar para uma loja maior. Já com um ano de supermercado a gente conseguiu ampliar, né? E passado acho que mais 2 anos, a gente conseguiu montar a primeira filial fora de Casabranca. Então, nesse momento que parece que virou a chave que era possível, sim, a gente fazer um trabalho regional e continuar, né, um trabalho sério, um trabalho oferecendo aos clientes uma situação diferente, um atendimento diferenciado, e a gente veio trabalhando nesse sentido aí, crescemos, em 7 anos a gente estava com 4 lojas, mas que a gente lá no comecinho, quando a gente montou a primeira loja, falar que a gente montou assim e teve a intenção a ideia era crescer e virar regional, não. Isso foi acontecendo com o trabalho. eu tenho outra questão que é como o senhor faz para se manter atualizado e replicar isso na sua empresa? Algumas palavrinhas chaves que Marcela, né? É isso? Sim. Colocou antes da gente começar aí, com entusiasmo, né? Perseverança, foco naquilo que está fazendo, e determinação, organização. Essas são algumas chaves para a gente se manter ligado no seu negócio, de forma que você consegue transmitir isso para quem está ao seu lado, a sua equipe, montar uma equipe, né? Você compartilhar suas vitórias com a sua equipe e você se manter atualizado. Nesse mercado que nós estamos hoje, ele é muito competitivo, você tem que estar sempre
procurando se atualizar da melhor maneira possível. Nós vamos fazer agora em janeiro 24 anos que a gente está com o supermercado. Então, fazendo um paralelo aí de quando a gente começou para hoje, é totalmente diferente as maneiras, o jeito de tocar, as tecnologias que nós temos hoje à disposição, né? E durante todo esse tempo, a gente tem que correr atrás, você tem que buscar cursos, treinamento para a equipe, a pessoa que está liderando tem que estar sempre realmente entusiasmado, né? Você tem que enfrentar as dificuldades, mas sem abaixar a cabeça. Dificuldades você tem todo dia, e dessa forma você vai conduzindo, né? Essa é uma das principais maneiras de você conseguir manter o time junto com você, para que você consiga atingir seus objetivos. A Nicole Bassi está por aí? Como é lidar com toda essa complexidade no que diz respeito à organização de pessoal, financeira, compra e venda de produtos, legislação e tantas outras preocupações? Olha, não é fácil, né? Não é fácil. Ser empreendedor, eu posso falar que, assim, acredito que no mundo todo é bastante complicado. Em particular no Brasil, ele é mais complicado um pouco, né? Nós enfrentamos aí uma situação, né, por várias pesquisas que a gente tem conhecimento, o Brasil é um dos países mais difíceis para se empreender, tanto burocracia que existe. Então, assim, principalmente, eu falo principalmente porque, assim, nosso ramo tem muitos itens para você cuidar. Tem muitos ramos que é difícil de tocar, né? O supermercado é um deles. Então, ele é bastante estressante, porque você tem toda uma legislação complicada, nosso país, cada estado tem uma legislação, e a gente tem fornecedores de vários estados, você tem que ficar muito atento tudo sobre isso. A lei trabalhista nossa, ela é complicada, né? Ela tem muitos detalhes, você tem que tomar muito cuidado com tudo que você faz, e além disso, você tem que cuidar de preço de compra, preço de venda, impostos, administrar pessoal, bastante coisa. Quando a gente começou, que, como eu disse anteriormente, a gente era uma equipe bem pequena, então isso é visual, você administra isso, assim, mais fácil, né? E aí a gente foi crescendo, e aí é que é interessante porque na medida que você vai conseguindo expandir, você vai trazendo pessoas com você, e você vai delegando, né, passando responsabilidades, você vai criando equipes que vai administrando esses setores, né? Hoje eu não consigo, pelo tamanho que está, né? Quando a gente começou lá, eu fazia compra, eu cuidava do financeiro, eu conseguia ver notas, essas coisas, impostos, todas essas coisas aí. Hoje não sou mais eu que faço isso, né? Então tenho equipes que administram essas situações para a gente. Tem comprador, né? Tem a pessoa que faz o preço, tem a pessoa que cuida do financeiro, eu tenho um pessoal que cuida da parte fiscal, e a gente administra através de relatórios, de conversas com os responsáveis de setores, né? Todo dia, da gente visitar as lojas, de estar em contato com o sócio, eu tenho sócios também, né? De estar sempre em contato com os sócios nas lojas, vendo como é que as coisas estão acontecendo. E hoje facilitou muito em função da tecnologia, né? Através do computador, do sistema que a gente tem online, você consegue entrar em todas as lojas, ver como é que está acontecendo as coisas, né? Dentro hoje a gente trabalha em torno de 18 a 20 mil itens nas lojas, né? Então, tem muitos fornecedores cadastrados, é uma situação bastante embaraçosa, por isso que você tem que ter uma equipe que te dá um respaldo e tem que jogar junto no time, né? Você tem que estar junto com eles todo dia, porque através do teu dia a dia, do teu exemplo, da tua luta, eles também possam jogar no seu time. Senão, a coisa fica meio enroscada. Mas é dessa forma, você tem que contar com pessoas sempre, né? Com um time que joga com você. Muito bem, obrigada, viu, Nicole, pela sua pergunta. O Heitor está por aí? Sim.
Boa noite, meu nome é Heitor, sou do Boa sexto noite. B. A pergunta que eu tenho para fazer é: quando um empreendedor consegue se estabelecer e crescer, ele acaba refletindo isso na sociedade, ou seja, ele exerce uma função social. Como o senhor vê isso? Uma boa pergunta. É bem natural isso acontecer, né? Porque, como eu disse anteriormente, você se estabelece numa cidade e você envolve muita gente nisso, né? E a gente consegue ter influenciar muitas pessoas, né? E a gente tem que sempre ver o lado bom da vida. Então, o lado bom principalmente, eu sempre participei de muita coisa social e eu sempre achei que é muito melhor a gente poder ajudar do que pedir, né? Então, hoje, na condição de empresário, graças a Deus e ao trabalho, a gente está estabelecido, com uma situação razoavelmente boa. Eu vejo com bons olhos você ajudar a sociedade, a comunidade em que você está inserido, né? Você está sempre participando e uma coisa que me deixa bastante orgulhoso é você poder oferecer vagas, né? De dar emprego para as pessoas, que as pessoas venham construir a sua vida também junto com a gente, né? E é motivo de orgulho para a gente quando você percebe que a pessoa está com o fruto do seu trabalho progredindo, né? Ele comprou um carro, ele de repente comprou uma casa, ele vai passear uma vez por ano nas férias dele com a família. Então isso tudo é muito gratificante, né? Porque você vê que o trabalho é o que realmente faz com que a pessoa vai se transformando, se realizando pessoalmente, profissionalmente, né? E então é dessa forma, eu sempre vejo que a empresa dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade, ela é muito importante socialmente, né? Ela traz resultados ali, podendo colaborar, participar de várias formas, né? Como eu disse, oferecendo vagas de emprego, gerando riqueza na cidade e participando da área social sempre que possível. Eu acho muito importante ter esse relacionamento capital e trabalho dentro de uma harmonia, né? E o relacionamento da empresa com a sociedade, né, de forma que soma resultados para o bem de todos. Não, é isso mesmo. E, inclusive, o senhor estava comentando, né, no começo aqui com a gente, conversando com a dona Luz a respeito do projeto, né, do Melhor Aluno, né, que vocês também esse final de semana aí contribuíram. Então, a gente vai vendo que toda essa parte social, ela também vai sendo feita, né, e que isso realmente é muito interessante. Né? É o que o senhor falou, quando você vê alguém progredindo e que você, de certa forma, foi responsável por isso, é muito gratificante, né? Só queria fazer assim, você falou que é responsável por isso. Sim, responsável de uma certa forma, mas eu costumo dizer a eles que eles não trabalham para ninguém, né? Eles trabalham para eles, né? Então, é uma maneira também de incentivá-los, porque às vezes você pergunta assim, para quem você trabalha? Eu trabalho para o dono do supermercado. Não, você trabalha para você. Trabalho para você conseguir sua casa, trabalho para você. Então, o resultado do trabalho, do dia a dia, né, é o que vai fazendo com que ele se torne um profissional realizado, né, e traga um certo conforto para a família, uma certa estabilidade para a família. Isso é o que ele tem que sentir no dia a dia, né, porque é que ele levanta todo dia que ele vai trabalhar. Isso tem que ter em mente que aquilo é para o bem dele, para o bem da família, para o bem da sociedade e da comunidade em que ele vive. É muito interessante. E normalmente as empresas, né, eu trabalhei em empresa durante muito tempo, e é muito bom quando o funcionário ele consegue se sentir assim, parte integrante, né, daquela empresa, ele sente o orgulho de estar participando daquela equipe, né, então isso também é muito significativo, né, na vida das pessoas, esse pertencimento, né, eu faço parte de um grupo, eu faço parte no meu trabalho, a gente vê isso na escola, né, É isso quando que eu a ia gente falar, trabalha, professora.
nem só empresa, né? Acho que qualquer trabalho, principalmente na escola, é o que a gente tem batido em cima de todos, o Mário, é esse envolvimento, esse pertencimento, porque o sucesso vem do envolvimento de todos. Hoje até eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? A filosofia da empresa continua, tanto que a gente está sempre buscando aperfeiçoar, treinar, porque as pessoas precisam disso também, se atualizar, né? Uhum. Mas eu digo com um pouco de dificuldade, porque quando a gente era num grupo menor, isso fica mais visível, mais fácil, né? Nós começamos com 10 funcionários, como eu disse, e hoje a gente tem aí no total quase 350. Então, é um pouco mais complicado a gente ter esse contato dia a dia com todos, não dá, né? Mas de uma forma com que dentro dos departamentos, que são grupos menores, a gente consegue transmitir isso daí, né? Porque aí é uma maneira mais das pessoas se sentir fazendo parte de um processo, né? Fazendo parte de um todo. Muito bom. Heitor, muito obrigada, viu, pela sua questão. Eu gostaria de chamar a Priscila, a pergunta dela, metade o senhor já respondeu, mas tem mais algumas coisas aqui que ela gostaria de perguntar para o senhor. O Mário já falou, né, a quantidade de lojas que tem, quantas que são mesmo? 7, 8, coisa assim? A quantidade de loja eu não falei. Você não fala. Então, Não. A pergunta seria, qual é a quantidade de lojas, funcionários que você tem, e o que você pretende, né, continuar a aumentar seu empreendimento? Então, hoje nós estamos com 6 lojas, né? 5 cidades. A gente está na região aqui de Casabranca, a nossa matriz. A gente começou aí. Temos loja aqui em Vargem, né? Temos loja em São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e Divinolândia. Então, São Sebastião da Grama nós temos 2 lojas, fazendo um total de 6. Nós temos um centro de distribuição, né? Um CD, que a gente chama, aqui entre Vargem e Casabranca. Temos um sítio, que a gente comprou também durante esse período aí. Lá no sítio a gente cultiva umas alface, algumas coisas que dá para fornecer para as lojas, né? Então, algumas coisas que os clientes nos compram lá em Casabranca, principalmente, é a produção própria. E quantos funcionários atualmente? Então, eu já tinha falado, né? Estamos chegando a 350 diretos, né? E a gente está iniciando um novo empreendimento aqui em Vargem, que é a construção de mais uma loja aqui. Na verdade, não é mais, a construção de mais uma, mas não vai aumentar o número de lojas, porque o prédio que a gente está aqui na cidade já é um prédio mais antigo, é difícil de reformar e também é um prédio alugado, né? Então, iniciamos a construção de mais uma loja nos moldes daquela que a gente tem lá em Casabranca, da nossa matriz lá, que é uma loja confortável, a gente consegue oferecer um conforto a mais para o cliente, né? E se Deus der vida e saúde para a gente, junto com o sócio, né, porque sozinho ninguém faz nada, lógico que a ideia é continuar empreendendo e, se for possível, aumentar aí o número de lojas, né? Eu sempre falava que a minha meta era 10 lojas e um CD. Não falta muito, mas não pode desanimar. Quem sabe a gente consegue chegar lá, né, nos próximos 10 anos aí, né? Seria o objetivo aí de que a gente conseguir chegar aí nos 500, 600 funcionários. Isso é gratificante. Que bom, né? Muito gratificante. Ô Marcela. Oi? A Ju vai fazer a 8ª, viu? Fica à vontade, Ju. Boa noite, seu Mário. Boa noite. Dentre tudo que o senhor já falou aí, e de todas as dificuldades no percurso, hoje qual que é o seu maior desafio? Então, esse ano é um ano muito atípico, né? Esse ano está acontecendo de tudo aí, e são várias coisas que aconteceu, e a gente conseguiu, para o ramo de supermercado não foi ruim, né? Quando começou a pandemia aí,
que deu uma situação bem complicada, as pessoas ficaram muito preocupadas que ia acabar a mercadoria, que não ia ter, que ia faltar, que ia ter desabastecimento. Deu um boom aí no mês de abril e de maio, que foi difícil atender todo mundo, né? E tem as pessoas que estavam com muito medo, que não saía de casa, então a gente já tinha iniciado um trabalho com vendas online, a gente tinha esse trabalho nas lojas de Casabranca e São José, a gente apressou o processo e colocou em todas as lojas, né? Isso beneficiou também. E estamos aí na luta. Hoje tem algumas coisas que está difícil realmente, os preços subindo de algumas mercadorias, às vezes com dificuldade até de comprar algumas coisas. Mas os maiores desafios hoje é você competir nesse mercado nosso aí, que ele é muito competitivo, tem umas grandes redes muito agressivas, está chegando na nossa região, né? São João da Boa Vista já tem algumas lojas lá. E a legislação brasileira, né? A nossa carga tributária, para quem quer trabalhar tudo dentro das normas como precisa ser, você tem uma carga tributária em torno de 40%, né? O nosso ramo, ele depende muito de mão de obra, então a parte trabalhista é outra situação que precisa dar uma melhorada, porque isso tudo custa muito, né? Então, um dos maiores desafios é você ter um equilíbrio entre tudo isso, esses custos elevados aí, porque supermercado é um segmento que tem um custo alto. Você rapidinho, vou citar um exemplo aqui, por exemplo, de uma loja e um supermercado, porque você monta uma loja, você tem umas prateleiras e lâmpada e uns computadores, beleza, né? O supermercado, só a parte de congelados, refrigerados, câmara fria, que energia aqui nesse país é muito caro, e você tem que trabalhar com alguns produtos congelados, né? Quem frequenta bastante supermercado conhece toda a estrutura que tem. Isso eleva demais o custo. Então, você equilibrar entre todo esse custo aí e um preço competitivo para você permanecer no mercado, né, atrair cliente, esse é um dos desafios constantes, diário, né? Porque o mercado não deixa você vender, o mercado que eu falo é o mercado geral, no preço que você quer. Então, o desafio é a compra, o desafio é você fazer um preço que você fica dentro de uma normalidade. Milagre ninguém faz, você faz promoções, você negocia com os fornecedores, então você oferece alguma vantagem, alguma promoção a mais para os clientes, mas é um grande desafio você ficar nesse meio aí de um custo alto do teu negócio e você conseguir um equilíbrio de preço que você consegue levar cliente para dentro da loja. Muito bem. Ok. Obrigado. Obrigada, viu, Juliana? É muito esclarecedor, não é? A gente que está de fora, quando o senhor fala, a gente visualiza, né? E realmente, né, para você manter uma casa é complicado. Imagina uma loja com tantos maquinários enfim, é muita coisa. Deixa eu fazer uma observação. Pois não. Então, porque antes da gente entrar dentro do negócio, você visita o supermercado, você vê uma estrutura bonita ali, né? E os custos maiores estão atrás daquilo ali tudo. Então, às vezes, a pessoa que está visitando não tem muita ideia, né, do tamanho de custo que tem isso tudo. Principalmente câmeras, né, câmeras frias para armazenar todos esses produtos que a gente trabalha. É uma linha que aumentou muito de quando a gente começou para hoje. Quando a gente começou, praticamente não tinha produto congelado nas lojas, né? Era muito pouco, as lojas trabalhavam com freezer, alguma coisa a mais. E isso foi crescendo rapidamente, até em função da correria das pessoas, né? Leva congelado para casa, descongela como vai embora, rapidinho. E isso trouxe um custo bastante elevado, né, para esse ramo de atividade. E a gente criou algumas outras coisas, né, que também dá trabalho, mas é gratificante. Por exemplo, a rotisseria lá em Casabranca, eu vou contar rapidinho para vocês, foi uma grata surpresa, porque quando a gente inaugurou aquela loja e colocou a rotisseria,
inicialmente passava-se pela cabeça assim, que o movimento maior seria só final de semana, né? Que as pessoas não gostam muito de cozinhar final de semana, passa lá, leva uma carne assada, tal, uma coisa diferente. E não, chega de segunda-feira, o pessoal está lá, né? Passando lá rapidinho para pegar uma marmita e ir embora. Então, foi uma surpresa que logo o pessoal se adaptou com essa situação de passar lá e pegar o almoço, né? Independente do dia da semana. Então, algumas coisas que a gente implanta também, que você acaba implantando um costume na comunidade que você vive, né? É muito interessante essa sua fala, e quem do ensino médio, os alunos que estão presentes, né, que também acompanham as aulas que eu disse para o senhor de empreendedorismo, reflete muito o que eles estão aprendendo, né? Então, por exemplo, investir, por exemplo, na rotisseria, é uma coisa que deu certo. Então, ter esse olhar, né, o empreendedor ter esse olhar, por exemplo, agora no momento de pandemia, que o senhor citou, né, essas compras online, eu sei que vocês entregam em casa, tudo certinho. Então, assim, uma jogada rápida teve que ser pensado, arquitetado e, de repente, já colocado em ação, assim, rápido, para atender a população, não é? Eu sei quantos idosos que hoje não fazem a compra dessa forma, né, porque ainda não estão saindo de casa. Então, que fique assim de exemplo também para os nossos alunos, né, que pensam de repente em empreender, saber dessa postura, não é? De estar sempre inovando, sempre buscando o que a população está precisando, nem que de repente custe um pouco mais, oferecer esse conforto, mudar na hora certa, são todas estratégias, né, que o empreendedor ele tem que ter. Às vezes são coisas que você arrisca, né? O negócio é um negócio de risco, mas você tem que arriscar mesmo. E às vezes são coisas de oportunidade, de momento, né? Essa da vendas online, a gente tinha já implantado e a gente estava observando assim que tinha muita gente que gostava de comprar à noite, né? De repente é um horário que favorece a pessoa, que ele tem outro trabalho e tal, ele está mais tranquilo na casa dele. E aí, quando veio a pandemia foi praticamente uma necessidade, né? E aí a gente montou equipes nas lojas para atender esse pessoal e deu muito certo. A gente conseguiu atender. Lógico, de vez em quando tem algum problema, isso todo o negócio tem, né? Mas, assim, de maneira gratificante, acho que todo mundo, né? Muito bom. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigado. Quais conselhos você daria para quem deseja começar um empreendimento? Conselho é complicado, hein? Mas, assim, eu acho que você tem que ter fé, né? Eu trabalhei com uma pessoa, profissionalmente eu considero muito, e ele sempre me falava que a gente não pode, a gente não vai conseguir, não deve saber fazer muita coisa, saber tudo, né? Mas que você saiba, aquilo que você saiba, realmente que você domine aquilo e faça bem. Então, uma das coisas que eu diria para quem deseja empreender é que ele conheça bem o seu ramo, né? Estudar bem o seu ramo, ter realmente o domínio sobre aquela situação. Essa é uma das primeiras situações para quem quer empreender. Outra coisa é não perder o entusiasmo nunca, né? É uma coisa que por mais dificuldades que você tenha, você tem que levantar, agradecer o dia que você está, mais um dia que você está vivo, e ir, né, com um sorriso no rosto. Às vezes é difícil, mas, né, eu não sou muito bom disso, as pessoas até falam para mim, mas a gente tenta da melhor maneira possível, né, e ter pessoas do seu lado, né, que vão te ajudar, que gostam daquilo que faz, procurar, quando você consegue fazer aquilo que você gosta, você nem percebe que está trabalhando, né? Então, são algumas dificuldades, você ter muita seriedade naquilo que você está fazendo, ter transparência com os clientes, com transparência com quem trabalha com você. Eu acho, assim, que falhas sempre vão ter, mas quando a equipe tem,
na pessoa que está liderando uma confiança e enxerga na pessoa uma seriedade, ele também joga junto, ele vai junto naquela situação, né? Porque ele veio o exemplo. Então, você não pode falar uma coisa numa reunião e fazer outra no dia a dia. Isso influencia muito negativamente, né? Então, você tem que ter coerência. Outra coisa que eu acho importante, sempre, desde a primeira reunião que eu fiz com todos os funcionários que a gente começou, jamais eu queria que enganasse algum cliente, né? E eles têm isso na consciência até hoje, tem que ter. Então, são algumas coisas para quem vai empreender, né? Que tem que ter toda essa seriedade aí, uma transparência muito grande com quem você está lidando, e procurar se atualizar diariamente, ter foco naquilo que está fazendo, acho que são essas coisas aí. Conhecer o negócio, porque hoje os negócios... Existe muita oportunidade no Brasil, mas precisa conhecer. Existe um estudo, né, do Sebrae, que chega a quase 90%, toda empresa que começa, dentro de 5 anos, ela desaparece, entendeu? Então, são negócios, às vezes, que precisa de um estudo melhor. Hoje tem muitos canais aí que dá para a pessoa procurar uma ajuda, né, fazer um plano de negócio, fazer um estudo da situação, viabilidade de caixa, todas essas coisas. Então, para quem quer começar a empreender, além desses detalhes que eu falei pessoalmente, tem esses canais que pode ajudar a pessoa a ter uma maior clareza daquilo que ele quer e onde ele quer chegar, né? Já no início do negócio. Sabendo sempre que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vai ter muito obstáculo, você vai ter que enfrentar bastante dificuldade, e as dificuldades existem, estão aí para ser enfrentadas e resolvidas, né? E é dessa forma que você vai conseguindo. Tá bom? Muito Não bem. sei se é mais ou menos isso que vocês esperavam, né? Perfeito. E sabe o que eu lembrei agora também, Valdecir? Vendo a fala do seu Mário, você vê, ele é um empreendedor, né, um empresário, e a fala dele casa direitinho com a fala do nosso convidado da semana passada, né, o engenheiro da computação, onde ele falava exatamente isso, né, além de toda essa parte técnica, dos saberes, né, dos estudos, essa parte da transparência, da seriedade, da ética, né, dentro de qualquer serviço, dentro de qualquer profissão, isso é muito assim, é muito sério, não é? Hoje, quando você vai buscar um profissional, você busca um profissional completo, aquele que saiba te oferecer, né, o que você está precisando, mas que o lado humano também, né, que ele tenha essas, a gente chama de competências, né, competências socioemocionais, que ele tenha toda essa responsabilidade, essa empatia, essa transparência, seriedade de lidar com o outro, não é? Então, eu agradeço muito, assim, essa sua fala também, porque vem ao encontro do que a gente vem trabalhando com os nossos alunos dentro de sala de aula, é o que a gente tenta passar para eles também, né? Antes de ser um bom profissional, ser uma boa pessoa. Acho que é isso. Tá. A relação capital e trabalho, ela, por vezes, ela é conflituosa, mas não existe a necessidade de ser conflituosa, né? Acho que as pessoas têm que separar o profissional do pessoal. Você contrata uma pessoa, profissionalmente deu certo, caminhou junto, beleza. Se não deu certo, profissionalmente não deu certo, simples assim, né? Às vezes acontece de ter uma situação mais complicada um pouco, mas eu não vejo a necessidade de ter essa relação mais dura, mais, sabe, tem que existir o respeito, mas não precisa ser uma coisa assim, aquela época de o patrão tá lá em cima, hoje a gente nem chama de empregado mais, são colaboradores, né? Eu acho que o respeito tem que ser dos dois lados, né, e caminhar junto aí para o mesmo objetivo. Mas que mensagem que você poderia deixar para os nossos alunos? É uma mensagem assim, de você acreditar sempre. Você não pode desistir nunca da situação,
porque às vezes tem gente que fala assim, ah, mas é porque o fulano lá, não, a oportunidade está aí, né? Existem muitos exemplos de pessoas que começou lutando assim, que não tinha muito recurso, muita situação, e venceu, né? E nem sempre para vencer você precisa ser um empresário, você vence dentro da sua profissão, né? Você vence dentro daquilo que você escolheu. O importante é você ser feliz no trabalho que você faz, realizar profissionalmente, se realizar pessoalmente. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o fulano lá fala isso porque ele está lá de empresário, está bem, não sei o quê. Às vezes ele pode se realizar numa profissão que ele não precisa ter nenhum funcionário, né? Ele pode se realizar numa profissão totalmente diferente, mas ele tem que correr atrás do sonho, né? As coisas não surgem do nada. Acho que nós viemos aqui nesse mundo para isso, para passar por aqui e deixar uma mensagem, um legado de luta e de honestidade. Então, a mensagem que eu dou é para você não desistir nunca e aqueles que tiverem oportunidade, estudar sempre. Né? Conhecimento, ninguém vai tirar de você. Né? Você pode perder um carro, perder um terreno, mas conhecimento, jamais. Então, essa acho que é a principal coisa. De agradecer ao senhor mais uma vez, foi muito bom, né? Eu falo assim que não só os alunos, mas a gente também aprende muito toda terça-feira com cada um que vem aqui, não é? Por trás de cada pessoa, de cada profissional, existe uma história de luta, de conquistas, né? Existe uma trajetória que deve ser respeitada, não é? E como o senhor disse, fica como um legado, não é? Que está passando hoje para essa juventude que vem vindo, né? O que a gente quer deixar para eles também, né? Uma mensagem, por exemplo, de esperança, como o senhor disse, para que eles continuem, uma mensagem de luta. Então, a gente só tem a agradecer a presença do senhor nessa terça-feira aqui conosco, dizer que as nossas portas sempre estarão abertas, né, dona Luz? Isso. Até, Marcela, há uns anos atrás, eu acho que o Mário lembra, ele foi fazer uma palestra na escola sobre empreendedorismo mesmo. Eu não lembro se era uma eletiva, eu não lembro o que tinha. E você fez, Mário, com os alunos do ensino médio, então tinha um grupo específico. E foi, assim, uma das melhores palestras que nós tivemos na escola. Foi, assim, acho que você, sabe, conseguiu atingir aquele público, eles tinham muita expectativa em relação, principalmente, a trabalho, né? Você falou muito de experiência no trabalho, como que vocês até recrutavam os funcionários que você não dava nem tanta importância a ter aqueles anos de experiência em outro, que fosse em outro trabalho e que viesse com aquela carga de experiência. Então, assim, eu lembro que os alunos comentaram muito comigo, que gostaram muito. Então, Valdecir, quando voltar às aulas presenciais, vamos chamar o Mário para o ensino médio. Foi muito válido aquela palestra que fez. Eu estava até olhando se a Márcia estava aí, ela não está. Acho que foi a Márcia que convidou. Então, para você falar também com os nossos alunos do ensino médio, principalmente em relação ao trabalho mesmo, viu, Mário? Mas muito obrigado mais uma vez por você estar... Eu estou à disposição, a hora que falei, a hora que acabar essa pandemia aí, se for possível, a gente vai lá, bate um papo pessoalmente, e a gente tem, lá em Casa Branca mesmo, né, bastante, acho que eu comentei isso com eles na época, que eu gosto bastante do primeiro emprego, né. Falou, então, foi muito... Eu tenho várias pessoas lá que começou lá no pacote com o primeiro emprego e hoje trabalham em outros setores da loja, né, que vai tendo oportunidade. Eu sempre acho que depois que a pessoa consegue a vaga, aí depende dele, né? Mas a gente abre as portas, assim, para o primeiro emprego, né? Sempre tivemos essa filosofia aí. Porque a experiência faz parte, mas um dia você tem que começar. Não é verdade? Mas a gente vai, sim, se Deus quiser, se tiver condições lá, pode contar com a gente. Inclusive, nós temos muito, né, pais de aluno que trabalham com você, ex-alunos mesmos. Então, assim, é uma pessoa que
é muito bem vista, não só na escola, né, na cidade, mas principalmente ali na escola perante os nossos alunos, viu, Mário? Tá bom. Muito obrigado, bem. Eu queria complementar, Valdecir, tá? Se me dá licença. É isso mesmo, seu Mário, né? Eu não sei se o senhor, acredito que muita gente já tenha dito isso para o senhor, mas assim, de certa forma, né, o senhor acaba alimentando os sonhos dos nossos alunos, né? Eu trabalho lá com os meninos e a gente trabalha no projeto de vida e pergunta o que você gostaria, né? Qual é o seu projeto de vida, né? Então, eu queria que o senhor tivesse ciência de que, para muitos dos nossos alunos, né, o seu projeto de vida hoje, né, é ser, né, funcionário de supermercado ideal. Né? Então, é isso que Nossa, que bom. Eu quero melhorar de vida, eu quero como adquirir minha casa, eu quero realmente poder viajar com a minha família, né? E eles veem o supermercado como uma referência positiva, né? Tanto profissional como uma melhoria de vida, né? E a gente é muito grata pelo senhor, né? Porque eles ficam assim, não preciso terminar os meus estudos, porque eu quero mandar lá o meu currículo no supermercado e eu quero ter um emprego e uma vida melhor. A gente, né, tem que agradecer muito o senhor pelo esse bem que o senhor faz para a cidade e também agradecer, de certa forma, por também alimentar aí as nossas famílias com qualidade, né, por ser aí o supermercado onde a gente, né, compra os nossos alimentos, né, com tanto respeito, os funcionários, né, são tão bons conosco, né, tem todo aí um cuidado, né, e produtividade e assim por diante. Muito obrigada mesmo. Obrigado você pelas palavras aí. Eu acho que é isso daí, a gente tem que fazer sempre o que é possível, né, e continuar aí dessa forma, né. A Cássia usou a palavra certa, viu, Mário? Gratidão. Gratidão é, assim, não só a escola, como, né, você oferecendo trabalho aos pais dos nossos alunos, aos nossos ex-alunos, oferecendo alimento de qualidade, né, para todos nós também, professores e alunos, mas é gratidão ao que vocês fazem pela cidade, viu? Até o mercado de trabalho que vocês criaram na cidade. Gratidão mesmo. Muito obrigado mesmo, de coração. Bom, então, mais uma vez eu agradeço ao seu Mário, gostaria de agradecer também aos alunos, né, que eu vejo que sempre tem alguns que entram para ver, depois assistem, né, agradecer a equipe gestora também, que está sempre conosco, sempre nos apoiando, aos nossos colegas, professores, né, que também toda terça-feira vêm aí prestigiar o nosso trabalho, e eu deixo a todos o meu boa noite aqui, né, meus sinceros agradecimentos mais uma vez ao seu Mário, e passo a fala para o meu amigo Valdecir. Bom, eu também gostaria de agradecer aí o Mário, né, pela participação, sempre disposto a estar contribuindo com a comunidade, com as pessoas, né, e, né, trazendo sempre, assim, uma mensagem legal, né, como a Marcela disse, né, é inspiração para os nossos alunos e para nós também, né, para a gente também, que a gente vê que tem pessoas preocupadas com pessoas. Então, nosso muito obrigado, Mário, e fica aí a palavra para você estar finalizando aí o nosso bate-papo, né, e uma coisa que sempre fica na minha cabeça, né, quando fala assim, né, você tá, o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer as coisas, né, às vezes a gente vê as preocupações do dia a dia, das nossas preocupações, mas eu sempre lembro, né, de você, pô, quantas pessoas você tem? 300 e tantas pessoas, né, eu falo assim, meu Deus, você pensar em 300 e tantas pessoas, né, são famílias que dependem também ali do seu ganha-pão no seu dia a dia, né, então só por isso em si, eu já acho que já é um trabalho, assim, imenso, né, é realmente de muita gratidão, e pelo que como a gente já se conhece muito bem, né, você como pessoa, né, honesta, sincera,
e o que tem que falar, às vezes, fala mesmo, né? E isso é refletido também pelos seus funcionários, viu? Quando a gente vai nas lojas, a gente percebe isso neles, na forma deles agir, na forma deles cumprimentar a gente, na forma deles nos servir, né? Então, fica aí nosso agradecimento a você, e a palavra é sua para finalizarmos aí o nosso bate-papo. Ah, e agradecer a presença aí da família, né? A família está presente aí também, e isso é muito bom, né? Quando tem família junto também. A Marcela é craque nisso, viu? Ela sempre traz umas pessoas e as famílias juntas. Ela tem uma rede de amigos e família que é impressionante, né? E é gostoso, né? Porque é uma pessoa que traz algo bom para a gente. Isso é muito bom. Então, nosso agradecimento, e fica com você a palavra final aí para fechar o nosso bate-papo. Tá bom. Eu que agradeço as palavras de vocês aí. Chega até a emocionar, né? É gostoso ouvir isso. Sabendo que a gente está fazendo um trabalho, lógico, quando você começa um trabalho, você não imagina que você está fazendo aquilo para ser elogiado, alguma coisa lá na frente, mas você faz porque eu acho que é o caminho que você tem que fazer daquela forma. Agradeço a todos aí a oportunidade de participar, de falar alguma coisa, né, do nosso trajetória. O Valdeci convive... Esse ano não, né, Valdeci? Esse ano tá mais difícil para fazer o nosso churrasquinho, né? Mas a gente tem uma amizade, uma convivência bem próxima, e ele sabe, assim, bastante, né, da nossa trajetória. Não é só flores, né? Teve muita dificuldade, teve situações bastante difíceis, mas, como eu falei ao longo do nosso bate-papo aqui, você não pode desanimar, você tem que ter perseverança, né? Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, espero ter correspondido com a expectativa de todos, agradecer aí a escola, os alunos, né, e me coloco à disposição, sempre que precisar de alguma coisa, a gente bater um papo dentro da nossa possibilidade aí, estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal, uma boa noite para vocês, tudo de bom. Marcela? Boa noite, boa noite. Bom descanso para todos. Descanso, até a...